Agora a gente chega aqui no ponto central. O inimigo de Deus, Satanás, sabendo que Deus haveria de dar os meios, apresentar ao homem os meios para desenvolver o caráter do homem, para colocar o homem sob disciplina, Satanás viu e ele faz uma contrafação de cada uma das áreas. Então, nós vimos que a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico do físico, do mental e do espiritual. E aí, Satanás ele tem uma contrafação para cada uma dessas áreas. O que significa uma contrafação? Vamos dizer que aqui tem uma nota de $100, uma nota verdadeira, tá bom? E aí, eu pego e trago para vocês uma nota falsa. A nota falsa, ela é muito parecida com a verdadeira. Muito. Porque se ela fosse um papel escrito $100, um papel de folha sulfite, eu ia mostrar para você e você ia achar que eu estava brincando com você. E realmente eu estaria. Então, quando você tenta imitar algo que é verdadeiro, você tem que fazer uma coisa que é falsa, uma contrafação, que é muito parecida com a verdadeira. Percebe? Então, foi justamente isso que Satanás fez para cada uma das áreas do nosso desenvolvimento como pessoas, como seres humanos, como indivíduos, que é o físico, o mental e o espiritual. Então, ele tem uma falsidade para cada uma dessas áreas, ou algumas falsidades para cada uma dessas áreas. E para o físico, então, qual que seria o engano, a contrafação de Satanás em relação ao desenvolvimento físico? Bem, eu quero, antes de nós entrarmos aqui, ver com vocês não só o que é em si a contrafação, mas o espírito da contrafação. Qual que é a palavra que eu usei aqui? O espírito da contrafação. Não só o que é a contrafação, mas o espírito. Eu acho que até o espírito é mais importante. Tá bom? Então, vamos guardar isso em mente. Muito bem. Então, primeiro a gente vai ver qual é o espírito da contrafação e depois como que ela se aplica. Tá certo? Vamos lá. Eu queria perguntar aí se alguém sabe o que é emulação. Alguém conhece essa palavrinha aí do... Nós temos ela no dicionário, né? Eu não sei se alguém vai querer responder. Se tiver alguém que saiba. Será que tem aí, Odair, alguém que sabe o que significa emulação? Bom, se não tiver, então a gente vai responder. Eu não sabia o que significava essa palavra. Calma aí, porque tem dicionário aqui. Ah, legal. É engano. Estamos fazendo uma pergunta para você. É engano? Engano? Tem a ver com engano, mas não significa engano. E aí, outro chute? Ninguém sabe, então. Ninguém sabe? Acharam aí no dicionário ou não? Não tem dicionário, não. Tá. Então vamos lá, vamos avançar que eu vou falar para vocês aqui o que significa, tá? Tá. Ó, de acordo com o que a gente vai ver aqui na Bíblia, a gente vai saber já se é algo bom ou ruim, tá bom? Essa palavra tem na Bíblia, vocês sabiam? Essa palavra aqui a gente encontra na Bíblia, vamos lá? Olha só onde está, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 20, na tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel. Olha só o que diz aí na Bíblia. Porque as obras da carne, as obras do quê? Da carne, são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Olha que interessante. Então, com base nesse texto bíblico, a gente já tem um indício de que emulação não é algo bom. Por quê? Porque, segundo Gálatas 5, é uma obra da carne. E se é uma obra da carne, é algo que é contrário ao Espírito Santo.
Então, é algo negativo. Emulação é algo negativo. Agora, a gente tem que saber o que é emulação, certo? Aqui ainda não responde para nós. Mas, de forma objetiva, emulação significa competição. Vou repetir. Emulação significa competição. Emular significa competir, certo? E nós somos competitivos por natureza. Olha só o que diz Primeiros Escritos, página 119, parágrafo 1. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos. Quantos minutos? 5 minutos bastariam para remover as maiores das dificuldades. Então, por que a gente não consegue remover a maior parte das dificuldades, principalmente aí nos nossos relacionamentos? Porque o orgulho e o egoísmo, eles estão em nossos corações. Veja ainda o que diz aí outro texto. Evangelismo. Diz assim, é a incredulidade, ou seja, a pessoa que duvida demais, né, não acredita, igual Tomé, não acredita. A mundanidade, a falta de consagração, a contenda entre o professo e o povo de Deus é o que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. E o que alimenta, prestem atenção agora, o que alimenta o orgulho, o egoísmo? Porque quando você alimenta um cachorro, né, imagina um filhote de um cachorro que você recebeu, ou um gatinho, você ganhou um filhotinho de um gato. Quando você alimenta esse animal, ou até mesmo o seu filho, quando você dá comida para o seu filho, a mãe amamenta, dá comida, o que acontece? Vai crescendo, não é isso? A criança vai crescendo fisicamente, o animal também. Então, veja, a gente às vezes também alimenta o orgulho, alimenta o egoísmo, aí eles vão crescendo em nós. Já viu alguma pessoa orgulhosa, egoísta, né? Uma pessoa mundana, que não é consagrada, duvida de tudo. A gente não precisa apontar para ninguém, né? É melhor apontar para nós mesmos. Mas o que alimenta orgulho, egoísmo? Uma das coisas que mais alimenta o orgulho, o egoísmo, que é inato ao nosso coração, é a competição. É a busca pela supremacia, é o eu querendo aparecer, querendo ser notado. E a competição, ela faz parte desse processo onde o orgulho e o egoísmo são alimentados. E esse é um espírito totalmente contrário ao reino dos céus. A irmã White, ela chega a dizer, deixa eu pegar aqui a referência, na carta 23b de 1894, ela chega a dizer que o espírito de competição é um espírito que ofende a Deus. Ofende a Deus. E a competição, ela não está só na quadra de esportes, nos jogos. A competição, ela também está dentro da família, ela também está dentro do ambiente de trabalho, ela também está presente dentro da igreja. A competição, ela está entre todos esses lugares. E veja, uma das coisas que pode alimentar ainda mais essa competição nesses ambientes aí, escola, trabalho, igreja, família, é justamente aquilo que foi trazido para nós desde a educação na infância, os jogos competitivos, né, os esportes, tudo isso tem contribuído para que esse espírito de competição saia dos campos, saia das quadras e se fortaleça cada vez mais nos nossos ambientes relacionais com outras pessoas, certo? E aí a gente vai ver que nós precisamos tomar cuidado com isso. Outras palavras usadas para competição seria também as palavras concorrência ou rivalidade, ok? Competição, emulação, rivalidade, concorrência são palavras que são sinônimas, certo? Então há uma luta nessa questão da competição. A gente sabe que Satanás no céu foi o primeiro que começou com esse espírito. Porque qual foi a ideia de Satanás? Eu quero ser adorado como Jesus é adorado. Eu quero ser Deus, eu quero estabelecer o meu trono acima do de Deus.
Então, ele tinha um desejo, uma busca pela supremacia, e ele iniciou uma competição, uma rivalidade contra Jesus, uma concorrência com Cristo, para ver quem ia adorar quem. E ele queria ser adorado de qualquer jeito pelos anjos, ele queria participar nos concílios celestiais. Então, esse espírito de competição, de supremacia, de busca pela supremacia, começou com Satanás, com Lúcifer. E muitas vezes nós revelamos esse mesmo espírito. Mas a verdadeira educação, ela vem para nos ajudar a vencermos esse espírito, tá? O espírito da contrafação. Muito bem, vamos lá. Quem é que aplicou esse princípio aí da competição na educação de forma precisa, de forma intensa? Foi esse grupo aí que vocês estão lendo aí, os jesuítas. Na história, os jesuítas, eles surgiram como a chamada Companhia de Jesus. Foi uma ordem da Igreja Católica na Idade das Trevas. E eles surgiram com um único propósito, sabe qual? Combater a Reforma Protestante. Eles surgem num movimento de contra-reforma, para minar a influência da Reforma Protestante que havia iniciado ali com Lutero. E aí, quais foram as táticas, as estratégias que os jesuítas usaram? Uma delas, sem dúvidas, foi a competição, a emulação. Vamos ver como, então, na prática, eles conseguiram aplicar esse princípio da contrafação. Primeiro texto aí, o grande conflito. Antes de nós vermos como que eles aplicaram isso, vamos saber quem são os jesuítas, tá bom? O grande conflito fala para nós quem foram esses cidadãos aí. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças a fim de empreender sua destruição. Foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo a consciência inteiramente silenciada, não conheciam nenhuma regra e nenhum dever a não ser os de sua própria ordem. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Ou seja, não importa o que eu faço para alcançar o meu objetivo, o importante é alcançar o meu objetivo. Não importa se eu roubo, se eu mato, se eu persigo, se eu torturo, eu tenho que alcançar o meu objetivo. Continua o texto. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio, não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam aos interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios, olha só, eles estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres, e escolas para o povo comum, e os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Então, uma das estratégias deles era, por meio dos colégios, das escolas, alcançar os filhos dos protestantes. E também por meio do governo, da política, eles estão entremeados em todos os lugares. Os jesuítas estão em todos os lugares. E eles são uma ordem que serve diretamente ao papado, ou seja, diretamente a Satanás. E aqui é uma citação do grande conflito, falando sobre eles. Já no livro Estudos em Educação Cristã, fala agora do método que eles usavam. Olha só qual que era o método. Os seguintes métodos de ensino são característicos das escolas jesuítas. Qual que é, então? Quais são os métodos, então? A memória era cultivada como meio de reprimir a livre atividade de pensamento e clareza de juízo. Em lugar do autodomínio, seu método de disciplina era um sistema de desconfiança mútua, espionagem e denúncia. A obediência implícita desobrigava os alunos de toda responsabilidade quanto à justificação moral de seus atos. Os jesuítas davam muito valor ao quê? À emulação, ou seja, eles davam muito valor à competição no seu sistema de educação. Só que a gente acabou de ver que a competição é o espírito de quem? É o espírito de Deus? Não, não.
É o espírito de Satanás. Continua o texto. Aquele que sabe exercitar a emulação, a competição, achava então o mais poderoso auxiliar em seu ensino. Nada será mais honroso que superar um colega e nada mais desonroso que ser superado. Serão atribuídos prêmios aos melhores alunos com a maior solenidade. Buscavam-se resultados pomposos com os quais deslumbrar o mundo. O desenvolvimento integral nada era. Olha que interessante. Então, os jesuítas usavam como método de educação, como parte fundamental do seu método de educação, a competição. E aí era honroso quando um aluno superava o outro, né? Tirava maior nota, ganhava prêmio, e aquele que tirava má nota era superado, se sentia humilhado. Havia toda uma solenidade para condecorar aqueles que se saíram bem, e a gente vê isso hoje nas escolas, né? Então, esse espírito de competição é um espírito destrutivo, que alimenta o orgulho de alguns, que alimenta o egoísmo de outros, e assim, para eles, o desenvolvimento integral não valia de nada. Sendo que a gente viu que a verdadeira educação leva em conta, como algo muito importante, justamente o desenvolvimento integral. Então, é realmente uma contrafação de Satanás, a educação jesuíta, a educação que valoriza a competição. Bem, vamos avançar aqui um pouquinho. Jesus, logo que percebeu esse espírito entre os seus discípulos, Jesus tinha uma escola também, tinha ou não tinha? Jesus tinha sim, Jesus tinha uma escola, só que a escola de Jesus, ela estava em movimento, né, digamos assim. E Jesus, ele tinha 12 alunos, Jesus era o professor, e quando Jesus percebeu que estava começando a surgir ali um espírito de competição, de emulação, de disputa entre os seus discípulos, com aquela pergunta lá, quem é maior, né? Jesus, ele logo repreendeu, Jesus logo deu uma lição objetiva, porque isso não devia existir na educação deles, né? Não é a luta, a corrida pela supremacia, né, para ser elogiado, aclamado, não. Olha só o que aconteceu. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, Jesus agora pergunta para os discípulos, porque no caminho eles estavam conversando, quem é maior? Né? Quem vai sentar ali? Quem vai ser o maior no céu? E aí Jesus, ele fala, ó, quem estáveis vós discutindo pelo caminho? Jesus já sabia, estava só fazendo uma pergunta ali para eles pensarem. Mas eles se calaram, eles sabiam que não era certo o que eles estavam falando. Porque pelo caminho, eles tinham o quê? Disputado, eles tinham competido. Houve uma concorrência entre eles para saber qual seria o maior. E ele, assentando-se, Jesus, chamou os 12, falou, ó, vem aqui, chega um pouco mais perto que eu quero conversar com vocês. E aí Jesus disse assim, se alguém quiser ser o primeiro, será o quê? O derradeiro de todos e servo de todos. Olha que coisa tremenda. Jesus logo jogou para o lado essa questão de disputa. Não, aqui entre vocês não vai ter disputa. Se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser o último. E vai ter que ser o servo de todos. Vai ter que servir a todos. Queridos, olha que princípio que Jesus está colocando aqui, fantástico. Serviço, humildade, ser o último, não se preocupar em ser o primeiro. É esse espírito que Jesus quer desenvolver em nós, né? Então, a verdadeira educação, ela nos prepara para o serviço. Olha que coisa interessante. A verdadeira educação nos prepara para o serviço, para sermos servos uns dos outros, para auxiliarmos as outras pessoas, estendermos a mão quando for necessário, sabermos ouvir as pessoas, aplicar uma necessidade. Então, a verdadeira educação nos prepara para isso. Nós estamos aqui no lugar onde eu trabalho, né, que é o Espaço Viva, e aqui nós estamos agora tendo um programa, até sair um pouquinho para poder estar aqui com vocês, e nós recebemos as pessoas, e sempre que elas chegam, nós levamos essas pessoas para uma sala especial, uma sala bem bonita, arrumada, e a gente faz ali uma cerimônia de lava-pés.
E as pessoas são recebidas aqui no Instituto através dessa cerimônia, e elas se emocionam. Aquelas que estão com o emocional mais sensível, elas se emocionam, choram, e elas se sentem muito bem-vindas, né, através dessa cerimônia. E a gente faz isso para mostrar que a gente está aqui para servir, para ajudar no que for necessário. E é isso que Jesus está querendo mostrar, não competição, não querendo pisar o outro, né, ser desonesto com o outro para você assumir a frente. Não é isso. Não é assim no reino de Deus. Olha aqui agora o que diz o Espírito de Profecia. Diz assim para nós. Livro Educação, página 255, 225 e 226. Quão diversa é, porém, a grande parte da educação que hoje se dá. Diferente desse exemplo de humildade que a gente acabou de mencionar. Desde pequena, desde os tenros anos da criança, consiste ela num apelo à competição e rivalidade. Não, você tem que ser melhor, você tem que ter o brinquedo melhor, você tem que ter a melhor nota. Não é isso que a gente fala para as crianças? Eu quero que você tenha a melhor nota, eu quero que você isso e aquilo. Não é ruim isso, mas quando isso está num contexto onde você tem que superar o outro, tem que passar por cima do outro, assumir a frente do outro, isso pode ser perigoso, né? E aí, quando você tem um apelo à competição e à rivalidade, o que você alimenta? Lembra aquilo que eu falei? Do egoísmo e do orgulho. Você alimenta o egoísmo, que é a raiz de todos os males. Então, por que eu quero alimentar a raiz de todos os males no meu coração? Eu estou me preparando para onde? Para o céu ou para ficar nesse mundo competitivo, tanto no mercado de trabalho? E hoje as pessoas já são bonitas, não sei se vocês já perceberam, as pessoas, elas acham bonito falar assim, eu sou competitivo, eu visto a camisa e eu sou competitivo, eu vou até o fim, eu vou até o último momento. Mas não é esse o espírito que Deus quer desenvolver em nós, né? Não é esse o espírito daqueles que se tornam um habitante do reino dos céus. Se ele tem, ele vai deixar de ter esse espírito, pela graça de Jesus. Próxima citação. Assim se estabelece a disputa pela supremacia e se acoroçoa o estudo excessivo que em tantos casos destrói a saúde e inabilita para a utilidade. Em muitos outros, a emulação ou a competição conduz à desonestidade e alimentando a ambição e o descontentamento, ela amargura a vida e ajuda a encher o mundo com esses espíritos inquietos, turbulentos, que são uma contínua ameaça à sociedade. Olha só, esse espírito competitivo é uma ameaça à sociedade. Eu quero mencionar aqui algo para vocês, não sei se vai dar tempo, mas lembram-se da estátua de Daniel capítulo 2? Nós tínhamos ali uma sequência de impérios, né? Não sei se vocês estão familiarizados, mas no livro de Daniel capítulo 2 tem uma sequência de impérios até que chega na Grécia. E aí depois que a Grécia passa, ali com Alexandre o Grande, o império da Grécia, ele se divide para 4 generais de Alexandre, que são esses aí que está na tela, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí o império então ficou dividido, né? A parte roxa de baixo é a parte que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu aumentei um pouco aí. Essa parte de baixo, ela ficou com Ptolomeu. E Ptolomeu, ele fez algo bem interessante. Alexandria ficou dentro da sua região. E Alexandria se tornou um lugar muito influente quanto à questão intelectual. Ele criou ali um museu e uma biblioteca. A maior parte das pessoas que estavam ali eram pagãos, ou seja, adoravam vários deuses. E aí Ptolomeu acabou não destruindo a religião egípcia, ou as religiões egípcias, mas ele fez uma teocrasia. Ele misturou tudo, virou uma verdadeira salada de frutas, só que do mal, né? E aí, em Alexandria aconteceu algo bem interessante. Muitos dos homens que se reuniam ali, tinham até judeus ali também, né? Judeus da diáspora, da dispersão, e esses homens ali, eles começaram a se tornar copistas intelectuais, estudiosos, filósofos, né? É dali que vem os filósofos, em grande parte.
E aí esses filósofos, eles se fecharam ali no seu conhecimento. E olha o que aconteceu. Aconteceu algo muito interessante. Um historiador, falando do que aconteceu ali em Alexandria, ele diz o seguinte, olha só que interessante. Prestem atenção, esse detalhe eu acho muito importante. E a sabedoria, estou lendo aqui o relato do historiador, e a sabedoria evadiu-se de Alexandria, ou seja, sumiu, deixando atrás de si o pedantismo. O que é o pedantismo? É a pessoa que acha que sabe, mas não sabe, tá bom? Então, o pedantismo é a pessoa que acha que sabe, mas não sabe coisa nenhuma. Então, a sabedoria foi embora e ficou só o pedantismo. Pessoas que achavam que sabia, mas não sabia de nada. O uso dos livros foi substituído pelo culto dos livros, ou seja, eles criaram uma religião. Olha que coisa interessante o que o historiador está falando aqui. O uso dos livros foi substituído pelo culto dos livros. Depressa, os sabedores se tornaram uma esdrúxula classe especializada com desagradáveis característicos próprios. O museu havia existido por meia dúzia de gerações e já se tornara familiar em Alexandria. Um novo tipo de ser humano surgiu ali. Que ser humano foi esse? Surgiu um ser humano tímido, excêntrico, ou seja, que se concentra só em si, alheio à realidade prática, ou seja, não sabia fazer nada que era prático, só sabia ler, fazer cópias, reunir pesquisas de outros autores, enfim. Mas o quê? Incapaz de perceber o essencial, olha só, incapaz de perceber o que é essencial, estranhamente feroz, olha só, feroz, a respeito de trivialidades de minúcia literária e tão acerbamente invejoso do colega de dentro quanto do iletrado de fora. Esse era o homem da erudição. Era tão intolerante quanto um padre, embora não tivesse altar. Tão obscurantista quanto um feiticeiro, embora não tivesse nenhuma caverna. Para ele, nenhum método de cópia era suficientemente fatigante. Nenhum raro livro suficientemente inacessível. Era uma espécie de subproduto do processo intelectual da humanidade. Por muitas preciosas gerações, as novas luzes da inteligência humana iam ser seriamente abafadas ou apagadas por esse subproduto. Então, o que a gente está vendo aqui? Ali em Alexandria surgiu um novo tipo de ser humano que não sabia fazer nada prático, né? Que se tornou feroz por causa de minúcias, né? Muito sensível, já queria brigar, já queria discutir. E sabe, queridos, eu estou usando isso daqui para mostrar para vocês o seguinte, que hoje a sociedade moderna, ela também é um subproduto de um processo intelectual ou de um processo educacional falido, ok? Os jovens de hoje são desse mesmo jeito. Vocês já perceberam isso? Que os jovens de hoje são tímidos. Tímidos entre aspas, né? Porque eles são tímidos diante dos adultos, diante dos pais, mas entre eles não são tímidos. Então, os jovens de hoje, eles são irados, eles brigam com pais. É o que a Bíblia fala, pai matando filho e assim por diante. E filho matando pai. Então, veja, os jovens de hoje, eles são também um subproduto do processo de educação ao longo do tempo. Um processo de educação que Satanás introduziu ali as suas falsidades. E uma dessas falsidades é o se afastar dos trabalhos manuais úteis ou quando tem o desenvolvimento físico, ao invés de trabalho manual útil, colocar os esportes. Né? Então, veja, o espírito da contrafação, qual que é? É a competição. E como que isso se aplica? Através da educação com os esportes. Olha só que coisa interessante. Então, os esportes hoje também é algo muito comum na nossa sociedade. As pessoas assistem jogos de futebol, no Brasil o futebol é muito comum, né? Mas também vôlei, qualquer esporte competitivo, eles são uma aplicação dessa falsidade, dessa contrafação para o desenvolvimento físico. Porque o que Deus colocou para o desenvolvimento físico? O trabalho manual útil. Então, isso vem da mentalidade grega, né? 15 horas. Eu vou passar essa parte aqui.
da mentalidade grega, a gente tem aí as Olimpíadas, e até hoje a gente comemora as Olimpíadas, não é? Até hoje a gente comemora as Olimpíadas, e isso vem como herança desse pensamento grego, né? Desse pensamento grego. E aí os esportes, eles são largamente aplicados no nosso mundo, e são justamente os esportes que são aí a contrafação para o desenvolvimento físico. Então, se nós estamos aí numa escola usando os esportes para desenvolver o físico, nós estamos usando o espírito errado para desenvolver o que a gente às vezes acha que é certo. E nas nossas escolas adventistas também nós temos os esportes. E isso já foi uma arte de Satanás conseguir introduzir os esportes, porque é uma contrafação de Satanás usar os esportes para o desenvolvimento físico. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Vou passar esse vídeo aqui, depois quem quiser ler. Olha só o que diz Ellen White. Ellen White fala que o esporte, ele é uma invenção de caráter gentil, ou seja, não é algo do povo de Deus, é algo que surgiu com os gentios, que eram dirigidos por Satanás, no seu espírito, né? Ellen White também chega a falar que Jesus não ensinou os discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico, ou também em representações teatrais. Mas o que Jesus fez? Cristo era o modelo para nós em todas as coisas. E se ele é o nosso modelo, e não ensinou os discípulos a jogarem futebol, nós também não devemos fazer o mesmo, né? FEC, página 229. Depois leia lá com calma esses textos. Bem, eu vou passar aqui alguns textos para nós adiantarmos. Aqui, Madison, né? Quando Madison decidiu seguir o plano de Deus, porque Sutherland, antes, ele era diretor em Battle Creek, que foi a primeira escola adventista. E depois que ele saiu de lá, ele fundou Madison, em Tennessee. E lá, antes dele ir para Madison, ele tentou fazer essa mudança em Battle Creek. E aí o que ele fez? Ele pegou um campo de beisebol, de tênis e de beisebol, e ele transformou numa horta. Como vocês acham que os pais viram isso, dos alunos? Eles ficaram irados, os alunos também. Mas Sutherland, ele estava fazendo o que era certo. E aí em Madison eles conseguiram aplicar esses planos, né? Aqui, essa imagem aqui até é triste nós mostrarmos, mas são Olimpíadas sendo feitas pela nossa igreja, né? E a gente percebe que os jogos, eles realmente foram introduzidos no nosso meio, mas o que nós podemos fazer é não tomar parte nessas coisas, não praticar essas coisas. Bem, qual que é o espírito que prevalece nos jogos? É o espírito de competição, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mas o que Deus dá para nós? Dá o princípio da cooperação. Deus deseja que nós trabalhemos com a cooperação e não com a competição, né? E os jogos trazem para nós a competição. E é assim que a gente tem que nos divertir. Bom, já que a gente não vai se divertir com os jogos, né, com as competições, nós vamos então nos recrear. Nos recrear de que maneira? Através da natureza. Essa foi uma escola missionária que eu estudei, e nessa escola, então, nós tínhamos lugares belos em meio à natureza para nos recrearmos. Diversão é tirar do foco, divergir, mas recrear é recriar, estar criado novamente para começar uma nova jornada, um novo trabalho. E aí a natureza é o melhor ambiente para isso, né? Nada melhor do que nós estarmos em meio à natureza, tirarmos lições espirituais, fazermos trilha em meio às florestas, comermos em meio à floresta, um piquenique. E a música também é um meio de nos recriarmos. E parte dessa educação também é a educação doméstica. Aprender a fazer um bom pão, né, tanto moças quanto rapazes. Aprendermos a tomar as devidas necessidades dentro de uma casa. E aí, eu queria terminar para vocês, nosso tempo aqui já passou, né, um pouco. Eu queria recomendar os livros aí sobre a verdadeira educação. Já recomendei 2, foi Estudos em Educação Cristã e o livro Madison.
E também quero recomendar alguns que eu já mencionei, né? Conselhos aos pais, professores e estudantes, conselhos sobre educação, fundamentos, educação cristã, lar adventista, mensagens aos jovens, orientação da criança e tantos outros. Então, queridos jovens, não deixem para ler mensagens aos jovens depois que vocês ficarem velhos, né? Pais, não deixem de ler, não deixem para ler orientação da criança depois que os filhos estiverem adultos. Jovens que querem casar, não deixem para ler o lar adventista depois que vocês já tiveram filhos. Então, nós precisamos estar buscando o que o Senhor nos falou, né? Então, estamos numa guerra, mas podemos ser levantados por Cristo. Talvez você tenha vivido a falsa educação, mas por meio de Cristo nós podemos viver uma verdadeira educação.